Salmo 119, versículo 104 diz: ganho entendimento por meio dos teus preceitos ou dos teus mandamentos. Por isso, odeio o caminho da falsidade. Traduzindo aqui, parafraseando o texto, seria: quando eu tenho os preceitos de Deus, os testemunhos de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, eu ganho entendimento através deles. Meu entendimento se abre quando eu recebo a palavra, quando eu busco a palavra. Aí ele diz: e quando eu cresço na palavra, meu entendimento se abre na palavra, eu começo a encontrar, a entender o caminho falso. Eu descubro, obrigado, pastor. Eu descubro o caminho falso. Eu percebo o caminho falso. Então me parece que quando você tem, à medida que você cresce espiritualmente, que você cresce na palavra, você vai buscando, adquirindo entendimento, e você vai começando a perceber tudo que é falso, as falsas propagandas, os falsos caminhos, os falsos ensinamentos. Amém? Deixa eu só tomar água aqui. Que à medida que nós vamos nos familiarizando com a Bíblia, com a palavra de Deus, o nosso entendimento vai se abrindo. É o que ele está dizendo aqui. À medida que você crê na palavra, que você estuda a palavra, que você lê a palavra, que você busca a palavra, seu entendimento se abre. E você começa a perceber tudo que é falso ao seu redor. Ele diz: eu começo a enxergar a falsidade, o caminho falso. Então você vê o que é falso, quem é falso, quem são os falsos, quais os caminhos falsos, quais as propagandas falsas, quais os ensinamentos falsos, amém? Então, à medida que você recebe instruções da palavra, à medida que você recebe ensinamentos da palavra, que são legítimos, à medida que você recebe mentores legítimos, que te dão a revelação correta, sua mente vai se abrindo. Sua visão vai se abrindo, amém? A sua visão vai se ampliando, e você vai começando a enxergar coisas que você não enxergava antes. E eu comecei a entender isso, esses princípios. E sabe de uma coisa, para nós que estamos aqui, o pessoal que está aqui online, às vezes as pessoas, elas não conseguem perceber as armadilhas que são lançadas nos seus caminhos, porque elas não têm a revelação da palavra, certo? E elas entram por caminhos que são tortuosos, são falsos, são armadilhas para ela. O livro de Provérbios, capítulo 16, diz assim: há caminhos que aos olhos do homem parecem ser direitos, mas no final são caminhos de morte, não é isso? Então, à medida que nós vamos recebendo a palavra, nosso entendimento vai se abrindo, nossa percepção espiritual vai se ampliando, nós vamos percebendo, nós vamos enxergando coisas que antigamente não enxergávamos, e nós vamos começando a perceber o que é legítimo para nós e o que não é. Nós crescemos e amadurecemos quando recebemos a palavra. Nosso espírito e nossa alma conseguem começar a aceitar aquilo que é de Deus, aquilo que é legítimo, e aquilo que é falso começa também a ser identificado, porque à medida que a verdade vai entrando pela palavra de Deus em você, a verdade vai nos codificando, amém? Uma vez Jesus falou o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Por que Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará? Porque a única coisa que liberta o ser humano da mentira, do engano,
do que é falso, do que é ilegítimo, é a verdade. Amém? Só a verdade consegue libertar o ser humano daquilo que é ilegítimo, daquilo que é mentiroso. Porque a mensagem, a palavra, a mentira é uma mensagem muito poderosa. A mentira consegue ludibriar qualquer pessoa, ela consegue aprisionar qualquer mentalidade. Você vê que tem gente que anda na mentira, né? Você mostra para ela que ela está mentindo, que ela vive na mentira, mas ela não consegue se libertar da mentira. Não sei se você já conheceu alguém que é tão mentiroso que ele consegue acreditar em si mesmo. Ele consegue acreditar na sua própria mentira, né? Chega uma hora que a mentira da pessoa se torna uma verdade para ela. Ela mesmo se engana. E a palavra está dizendo aqui que à medida que nós recebemos a palavra, nossa mente vai se abrindo, nosso entendimento vai conhecendo mais, e nós vamos descobrindo o que é falso, certo? O falso passa a não ter mais direito de ficar em nós. Nossos caminhos, nossas rotas, nossas buscas, as sendas por onde andamos se tornam sendas da verdade. A gente busca a verdade. Quando a pessoa se liberta da mentira e ela tem a palavra de Deus no seu coração, ela começa a andar por caminhos verdadeiros e ela começa a identificar tudo que é falso na sua vida. Amém? Eu sempre lembro de uma história, já contei isso repetidas vezes, mas vale trazermos aqui de novo para dentro desse esclarecimento, quando o salmista diz, né, eu gosto dessa expressão, ele diz: o meu entendimento eu adquiri, eu ganhei entendimento, eu recebi entendimento por meio dos teus mandamentos, e comecei a identificar aquilo que era falso na minha vida. Eu estava dizendo, eu li uma história uma vez sobre a Polícia Real Montada, que os soldados estudam durante 10 anos uma nota de libra esterlina falsa, de 10 libras falsa. Só que eles estudam por 10 anos as notas verdadeiras. Eles nunca tocam numa nota falsa. E 10 anos depois vem o teste final. São colocados entre notas verdadeiras algumas notas falsas. E eles têm tantos segundos para descobrir, né, tirar as notas falsas. E eles nunca tocaram numa nota falsa. Olha como é que são as coisas. Estudaram a verdade o tempo todo, a verdadeira. Mas a hora que eles pegarem uma nota falsa, eles sabem que aquilo é falso. Então, quando Jesus diz, se especializa na verdade, que ela vai te libertando de tudo. E quando o salmista diz, eu abri o meu entendimento, eu adquiri conhecimento, quando eu me apeguei aos mandamentos do Senhor. À medida que a gente vai descobrindo Deus, porque quando você se aproxima da palavra, você se aproxima de Deus, amém? A palavra vai nos codificando, a palavra vai nos transformando, a palavra vai gerando em nós um caráter, uma natureza, valores diferentes. A palavra vai criando estruturas espirituais em nós, de maneira que quando a gente começa a perceber, ou anda, ou vive, ou recebe algo que não vem de Deus, a gente já descobre, sim ou não? Porque a nossa mente se abre, amém? Então, olha como é bom você se apegar à palavra. A palavra te abre o entendimento, te traz revelações, te traz respostas, te traz coisas que quando você se depara com um engano, com algo que é falso, com um caminho que é falso, você percebe rapidamente. Você não cai no engano, né? Às vezes eu vejo pessoas que estão completamente enganadas, caem no engodo do diabo, se deixam levar, são levadas pelo engano. Aí você conversa com as pessoas, busca um pouco da palavra, e você vai ver que o conteúdo de vida das pessoas, biblicamente falando, é muito raso. Elas não têm conhecimento nenhum da palavra, porque nunca tiveram intimidade com a palavra de Deus. E quem não tem intimidade com a palavra, a mente não se abre, né? Há uma diferença muito grande de ler livros comuns e palavra de Deus. Eu leio muitos livros, você também deve ler, mas nada substitui a Bíblia, amém? A palavra de Deus,
ela gera crescimento, ela amplia a nossa visão, ela nos amadurece espiritualmente, ela nos faz enxergar aquilo que é falso. Por quê? Porque à medida que você se apega à palavra, ela vai te aproximando da verdade, vai construindo estruturas verdadeiras em você, estruturas espirituais, estruturas do céu, de maneira que quando você se depara com algo que não é de Deus, você percebe rapidamente. Você diz: opa, isso não é de Deus, esse caminho é cilada, essa proposta é do inimigo, isso não é de Deus para a minha vida. Por quê? Porque a palavra te ampliou, a palavra te abriu o entendimento, amém? Ela ampliou a sua vida espiritual e a sua vida mental, a sua mente, ela te ampliou espiritualmente e mentalmente, amém? E você passa a enxergar o que não é de Deus. Então, toda pessoa que é ampliada espiritualmente pela palavra, ou é ampliada mentalmente pela palavra, ela consegue perceber rapidamente tudo que indica um caminho falso, tudo que indica uma rota falsa, tudo que indica uma estratégia falsa, uma proposta falsa para a vida dela. Ela começa a perceber tudo aquilo que não é legítimo para a vida dela, amém? Por quê? Ela começa a evitar os caminhos que são falsos, que não são legítimos, que não são bênçãos, que não são verdadeiros para a vida dela, amém? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de nos desconstruir e nos construir, amém? Desconstrói mentalidades erradas, desconstrói estruturas malignas, desconstrói estruturas falsas e constrói aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro em nossos corações. Então, queridos, é isso que a gente deve entender. A palavra de Deus é poderosa para criar estruturas em nós que nós ainda não tínhamos, amém? Você passa a ter uma percepção diferente, você não cai mais nas ciladas malignas, você não cai nos engodos de Satanás, você não se permite ser levado pelo falso, porque a verdade está sendo construída dentro de você, amém? Então, esse é o poder da Bíblia, esse é o poder da palavra. E o salmista disse: eu ganho entendimento à medida que eu me apego aos mandamentos do Senhor. E aí eu penso naquela palavra que o Senhor trouxe para Josué, no capítulo 1 de Josué, no versículos 8 e 9, ele disse: aplica-te à lei, né? Se apegue a essa lei, medita nela de dia e de noite, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, vai em frente, em cima da palavra, que você vai prosperar tudo que você fizer na sua vida, amém? Então, é muito importante você entender isso. Todo sucesso, toda a vitória que você busca em sua visão, em seus empreendimentos, em seus propósitos, está relacionado à palavra. À medida que você tem a palavra de Deus na sua vida, há garantia de ter êxito no que você vai fazer. Quantos pode dizer amém? Amém? Então eu quero que você repita comigo. O pessoal da internet aí, escreve aí no chat. É a sua forma de você também declarar e falar comigo. Diga assim, diga: à medida que eu me aproximo da palavra de Deus, e a palavra de Deus se aproxima de mim, ela vai me ampliar a visão, o espírito, a fé, os valores, a mente. Meu mundo muda, meu universo muda, amém? Porque você passa a pensar com a mente da palavra, amém, queridos? Você passa a pensar com a mente da Bíblia. E quando você pensa com a mente da palavra, eu posso garantir para você, tudo muda na sua vida. Porque mesmo que você esteja diante de uma situação que aparentemente seja
desfavorável a você, que seja contrário a você, que tudo conspira contra você, mas você diz assim, mas a palavra do meu Deus diz assim, não é isso? Mas o Senhor disse na sua palavra, amém? Mas Jesus falou na sua palavra. Eu estava lendo ontem aquele texto quando Jesus diz assim, tudo é possível ao que crê, né? Porque ele diz assim, para Deus não há impossíveis. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estava pensando nessa palavra. Você é crente, você é de Deus, você serve a Deus, pois para você não há impossível. Se você tiver um diagnóstico, quando nós falamos de diagnóstico, nós não estamos falando exatamente de doença, né? Diagnóstico pode ser, você tentou fazer um empréstimo para comprar casa, e o chefe lá do banco, o cara do banco do empréstimo fala assim, olha, com tua ficha aqui não vai passar nada. Isso é um diagnóstico negativo, né? Então, diagnóstico é tudo aquilo que pode ser negativo para você. Mas nós somos aqueles que acreditam no impossível, amém? Por que nós acreditamos no impossível? Porque a Bíblia diz, porque Jesus disse que o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele disse, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Você serve a Deus? Servimos a Deus? Amém ou não? Então, se servimos a Deus, não existe impossível para nós, certo? Não existe impossível para nós. Tudo é possível. Aquele que crê. Então eu estou trazendo essa palavra para você. Amplie sua mente, amplie sua visão pela Bíblia. Codifica a palavra no seu coração, codifica a palavra na sua mente. Leia a sua Bíblia todo dia, antes de você sair de casa, antes de você fazer um negócio, antes de você fechar qualquer coisa. Abra a sua Bíblia e diga, Senhor, eu quero que tu fale comigo hoje. E eu vou ficar debaixo dessa palavra. Eu vou andar sobre esta palavra. Eu vou andar com essa palavra. Amplie minha visão, minha mentalidade. Me faz enxergar o que o mundo físico não enxerga. Me faz ver o que só existe na tua palavra. Então, o salmista está dizendo, Deus me faz ampliar. Eu vejo o mundo espiritual. Eu percebo que é falso. Eu percebo que é armadilha, eu percebo que não é bênção, eu percebo que é cilada, eu percebo que palavras, se ela é do diabo para a minha vida, ou se ela é de Deus, eu percebo que tipo de espírito está vindo contra mim, se é o Espírito Santo, se é um espírito de sabedoria, se é um espírito de revelação, ou se é um espírito maligno. Amém? Sabe por quê? Porque hoje em dia tem profeta e tem espião. Espião do reino. Qual é o profeta? O profeta é aquele que traz de verdade a revelação do Senhor. E qual é o espião? É aquele que antes faz uma sondagem sobre a sua vida, nas suas redes sociais, tem todas as informações sobre você, depois vai para tu revelar. Esse é espião. Esse é o espião do reino. Aí vem querer dar uma de profeta. Então, tem que tomar cuidado para você saber quem é profeta e quem é espião. Certo? O espião, ele é especialista em te observar, em te denunciar. O profeta não. Ele só fala contigo se Deus mandar. Amém? Porque ele não quer saber da sua vida. Ele mal consegue administrar a vida própria. Mas aí ele tem uma direção de Deus para você. É diferente. Deus falou comigo. Agora vai confirmar no seu coração se é isso. Mas quando você tem a palavra, sua mente é aberta pela palavra, como ele diz, o salmista, houve abertura de entendimento, houve uma percepção, houve conhecimento, você sabe qual é o caminho falso que está se aproximando de você. E quando se fala de caminho, não se fala exatamente de uma estrada, mas está se falando de qualquer coisa, né? Uma pessoa pode ser um caminho, uma palavra pode ser um caminho, uma direção falsa pode ser um caminho, sim ou não? Um acordo, né?
suposta bênção pode ser um caminho que vai te levar a alguma coisa, né? Eu sempre penso o seguinte: quando você casa, por exemplo, você não apenas se junta a alguém, na verdade você sela um destino. Não é assim? Você sela um destino. Quando você entra num acordo financeiro com alguém, numa sociedade financeira, você não está apenas recebendo um parceiro comercial, você está selando um destino. Porque quem quer que seja que está entrando nessa parceria com você, dependendo de quem é, vai te levar para um destino. Sim ou não? Quando você inicia uma amizade nova, você não está apenas ganhando um amigo, você está selando um destino. Então você tem que entender, porque aquilo é um caminho que vai te levar para alguma coisa. Mas quando você está aberto na palavra, você está entendido, ampliado na palavra, a palavra te codificou, te abriu o entendimento, você percebe rapidamente: opa, isso é cilada para mim, estou fora. Você tem entendimento, você sabe, você conhece, você percebe que aquela palavra não é de Deus, que aquilo não é de Deus. Por quê? Porque você já está muito codificado pela palavra do Senhor na sua vida. Amém, queridos? Então vamos fazer o que o salmista falou. Vamos pegar isso para nós, porque essa palavra amplia o nosso espírito, amplia o nosso entendimento, amplia a nossa mente, amplia a nossa visão, e a gente percebe os caminhos falsos. Amém? Vamos orar nessa noite, e eu espero que você, que está aqui também nos assistindo, entenda essa palavra, acredite nessa palavra, aplique o poder dessa palavra à sua vida, não permitindo que o diabo conduza você para uma rota de derrota, de opressão, de perturbação. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós glorificamos o teu santo nome nessa noite, pedimos a tua bênção, a tua vitória. Eu quero orar por cada pessoa que está aqui, que a tua palavra se torne uma verdade na vida de cada um dos teus filhos. Nós sabemos que a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é luz para os nossos pés, amplia os nossos pés. E eu declaro nesta noite a bênção sobre os teus filhos, a vitória sobre os teus filhos, sobre a igreja, sobre as famílias, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os maridos e as esposas, sobre as famílias. Eu declaro a tua bênção sobre os teus filhos, que a tua palavra venha nos codificar, que aqueles que estão enfraquecidos sejam fortalecidos pela tua palavra, que aqueles que precisam da tua bênção sejam tocados pela tua palavra. Existem pessoas que estão enlaçadas, foram enganadas por algum espírito de engano, caminharam por sendas enganosas, tortuosas, mas que a tua palavra os encontre e os redirecione para o teu reino, para a tua bênção, para a tua paz,